Glória a Deus. Irmãos, a paz do Senhor, amém? Coloquemos de pé, vamos estar orando. Pedir a Deus para que Ele venha nos abençoar, nos dar um culto alegre, em que a Tua presença venha estar em nosso meio. Pai querido, em nome de Jesus, ó Deus, nós enaltecemos o Teu nome. Querido Deus, nós entregamos esta igreja em Tuas mãos. Ó Pai querido, aos irmãos presentes e os que estarão vindo até a Tua casa nesta noite. Ó Deus querido, para este culto de mocidade, Senhor, que a Tua presença mais uma vez, ó Deus querido, venha estar neste lugar. Deus, toca em cada coração nessa noite. Toca, Deus querido, em cada vida, completa, Pai, a Tua obra. Ó Deus, porque nós cremos, Senhor. Por isso, nós entregamos em Tuas mãos os Teus filhos nessa noite. E que cada louvor apresentado a Ti, Deus, nesta noite, cada palavra, cada testemunho, Deus, em nome de Jesus, venha abençoar o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Ó, porque duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho ali, quando força doer sobre as ondas do mar, pelo amor a Ti quer revelar.
sempre com Jesus viver, e assim também vencer, ser valente, pelejando com Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, vive sempre no amor, nome do valor, cheio do Consolador, ser valente. Aleluia. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar, veio pra nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Glória a Deus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino,
Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos estar lendo a palavra do Senhor e orando. Logo após o jovem Luiz, aleluia, vai estar na direção deste culto nesta noite. Aleluia. Aleluia. Vamos estar lendo a palavra do Senhor. Abra a tua Bíblia em Marcos, capítulo de número 8. Aleluia, Marcos 8. A partir do versículo de número 22. Marcos 8, 22. Aleluia. Os irmãos acharam? Marcos, capítulo 8, versículo 22. Vamos ler alguns versículos que diz assim: E chegando a Betsaida, lhe trouxeram um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. Então ele, tomando o cego pela mão, tirou-lhe para fora da aldeia, e cuspindo os seus olhos, e pondo as mãos em cima dele, perguntou-lhe se via alguma coisa. E ele, olhando, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe suas mãos sobre seus olhos e lhe fez que olhasse firmemente. E ficando restabelecido, já podia ver ao longe claramente a todos. E mandou-o para sua casa, dizendo: Não entres na aldeia, nem digas a ninguém da aldeia. E saiu Jesus a seus discípulos pelas aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem aos homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outro Elias, mas outro um dos profetas. E ele lhes disse: E vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. Aleluia. E lhes ordenou que a ninguém falasse aquilo dele. Pai, em nome de Jesus, aleluia. Antes de nós continuarmos com a nossa oração, vamos estar orando pela Lavínia. Gostaria que a igreja estendesse as mãos para ela pedir oração, da onde chegamos. Então nós vamos fazer uma oração intercessória agora. Estenda as tuas mãos para ela, onde ela estiver agora, onde ela está neste momento. Vai, faz isso. Usa com fé a tua oração. Fecha os olhos agora. Nada de olho aberto. Pai, em nome de Jesus, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós, ó Deus, repreendemos toda a ação do mal na vida dela. Pai querido, eu entrego diante de Ti, porque vejo que o Senhor curou este homem, ó Deus querido, e o Senhor pode curar ainda nos dias de hoje, porque Tu não mudou, Tu és o mesmo, e pode, ó Deus, agir de forma gloriosa em nossas vidas. Assim, ó Deus querido, eu entrego em Tuas mãos agora a Lavínia. Vem, Deus, agir na vida dela do jeito que Tu queres. Pai querido, em nome de Jesus, eu Te peço
em nome de Jesus e te agradeço. Amém. Luiz. Rafael, faz o que eu te pedi, meu filho. Meus queridos, a paz do Senhor, sigo de oração com a oportunidade, logo após a mocidade, se prepara. Oh, aleluia.
Glórias a Deus. A mocidade louvando ao Senhor. Depois a Janiele com a oportunidade. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele.
Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Quero estar adorando ao Senhor com um hino bastante conhecido, eu peço à igreja que me ajude. Mas eu permaneci de pé. O mal se aproximou. Isso é Deus provando a minha fé. E no momento que eu achei que eu iria morrer, Jesus se levantou do barco e me disse: mas espera aí. Nesse barco você pensa estar sozinho. Nessa prova eu estou contigo. Eu ordeno o mar vai acalmar. Eu ordeno o vento vai se calar. Eu tenho toda a autoridade. Essa tempestade vai acabar. Não temas, eu estou contigo. Não temas, eu sou teu amigo. Não temas, você não vai morrer. E nessa peleja eu entro por você. E mesmo que o medo venha te afrontar, que o desespero venha te atormentar, você tem um Deus que nunca falha. Barco você pensa estar sozinho. Nessa prova eu estou contigo. Eu ordeno o mar vai acalmar. Eu ordeno o vento vai se cessar. Eu tenho toda a autoridade. Essa tempestade vai acabar. Não temas, eu estou contigo. Não temas, eu sou teu amigo. Não temas, você não vai morrer. E nessa peleja eu entro por você. E mesmo que o medo venha te afrontar, e o desespero venha te atormentar, você tem um Deus que nunca falha. Eu vi você pedindo, eu vi você orando, eu vi você chorando, eu vi você clamando. Eu sou teu amigo. Filha, não temas, você não vai morrer. É nessa peleja que eu entro por você. E mesmo que o medo venha te afundar, que o desespero venha te atormentar, você tem um Deus que nunca falha. Você tem um Deus que nunca falha.
Aleluia, Senhor. A irmã Michele, com a oportunidade. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Motivo de alegria estarmos aqui nessa noite com o culto, do Departamento da Mocidade. Grandes coisas o Senhor tem feito na nossa vida e por isso nós estamos alegres. Deixo aqui uma palavra para a meditação da igreja, que se encontra no livro de Juízes, capítulo 16, o versículo 26 a seguir, que diz assim: Então disse Sansão ao moço que tinha pela mão: Guia-me, para que eu apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste nelas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo brincar Sansão. Então Sansão clamou ao Senhor, dizendo: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim. Esforça-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez vingue-me dos filisteus pelos meus 2 olhos. Glória a Deus. Palavra bastante conhecida. Todos nós aqui já ouvimos falar da história de Sansão. Sansão, para quem não sabe, ele é filho de Manoá, um homem que recebe do anjo do Senhor ali uma promessa. A sua mulher estéril, só que o Senhor envia o seu anjo e anuncia ali para aquele casal que eles teriam um filho, e que esse filho os livrariam das mãos dos filisteus. O chamado de Sansão, então, era para pelejar contra os filisteus e assim trazer paz para a sua nação. O menino vai crescendo, a força do Senhor se faz presente com ele, e uma certa vez vai acontecer que Sansão está andando pelo caminho, vai vir um leão e ele, com a sua força, ele consegue ali matar aquele leão. Uma outra vez ele vai voltar por este mesmo caminho e o leão que ele havia matado lá atrás vai estar ali os seus ossos, e dentro desses ossos tinha ali uma colmeia de abelhas, E nós bem sabemos que as abelhas produzem aí o seu mel. Só que Sansão não poderia se alimentar ou até mesmo tocar em coisas mortas. Sansão é alguém separado que tem uma promessa e que não deveria se contaminar com aquilo que estava morto. O interessante é que Sansão, um jovem que carregava a promessa do Senhor, alguém que foi gerado debaixo da permissão do Senhor, alguém com a chamada incrível, alguém que o Senhor escolheu para usar, para vencer o adversário. Um dia Sansão vai ver uma mulher, Dalila, e ele vai se agradar dela. Os seus pais vão até mesmo tentar convencer a ele que aquela escolha era uma escolha errada, só que ele vai se guiar por aquilo que os seus olhos viu e se agradou. Ele não ouve o pai, ele não ouve a mãe, e ele tenta se guiar pelos seus próprios conselhos. O que Sansão não sabia é que aquela mulher tão agradável, ela tinha uma aliança com os adversários de Sansão, e que o intuito dela era somente se aproximar de Sansão, descobrir o segredo que ele tinha com Deus e assim destruir a ele. Ele, não sabendo disso, se envolve com aquela moça, e vai acontecer que quando ela descobre o segredo, ela corta os seus cabelos. E agora está Sansão ali vulnerável, entregue aos seus inimigos. Sabendo da fraqueza de Sansão, os seus inimigos vão começar a brincar com ele. Ele está ali vulnerável, sem a sua força e cego dos 2 olhos. Aquilo que atraiu a Sansão
foi o mesmo que desviou ele dos seus caminhos, afastou ele daquilo que o Senhor tinha reservado para ele. Por desobediência, Sansão perdeu a sua vista e não alcançou digamos assim, o ápice da promessa de Deus. Algumas vezes na vida da mocidade vai ser dessa forma. O Senhor tem um chamado para vocês. O Senhor fez uma promessa na vida de vocês. Ainda que vocês não entendam o tamanho do propósito que o Senhor tem, o adversário bem conhece o tamanho da força que vocês carregam. E ele vai ali sondar vocês, até descobrir qual é o segredo que vocês têm com o Senhor. E ele, sabendo daquilo que vocês carregam, o intuito dele, ele não vai quietar até mesmo conseguir destruir aquilo que o Senhor tem reservado para vocês. Sansão, ele não vigiou. Ele resolveu se abraçar, se entregar àquilo que era agradável aos seus olhos. E isso ocasionou a sua morte. Porque todas as vezes que a gente se afasta de Deus, todas as vezes que a gente se desprende daquilo que o Senhor tem preparado para nós, isso vai nos gerar morte. A minha oração é que nesta noite vocês não esperem chegar ao ponto que Sansão chegou. Era uma pessoa que tinha o dom de Deus, era uma pessoa que recebeu a promessa de Deus. Mas por se afastar do caminho do Senhor, um dia ele vai orar, e a oração dele é: me usa tão somente desta vez. É só essa vez que eu preciso. E o Senhor usou ele. Quando ele estava lá no fundo do poço, ele clama e Deus ouve, só que já era tarde demais. Vai ter algumas atitudes que quando o jovem tomar, ele vai conseguir reverter. Mas pode ser que o adversário prepare um laço para você, que você caia nele, e o fim desse laço possa ser que seja a morte. Então, que nós possamos vigiar nessa noite. Fica firme, fica naquilo que o Senhor tem preparado para você. O que o mundo tem a oferecer é passageiro, é enganoso, é agradável aos olhos, mas faz mal à alma, é caminho de morte. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade. Aleluia, Senhor. Palavra forte para nos edificar. Queria convidar o cooperador Cláudio para deixar uma saudação. Deus da glória! Glória a Deus! Aleluias. Nessa noite eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Aleluias. Mais uma vez estamos reunidos, porque sabemos que Deus ele tem algo para fazer na vida de cada um aqui nessa noite. Não estamos aqui de passagem, não estamos aqui à toa. Aleluias, estamos aqui porque temos o chamado do Espírito Santo primeiramente. E depois, aleluias, nós temos... aleluias, um objetivo que é somente adorar a Deus nessa noite. Aleluias, porque sabemos que a nossa vida pertence a Ele. Aleluias, a vontade dEle é sobre as nossas vidas. E por isso estamos alegres por saber que Ele é um Deus fiel. Ele é um Deus verdadeiro. Ele é um Deus... aleluias, imutável, ou seja, Ele não muda. É o mesmo Deus que agiu nos antepassados com o povo de Israel, o povo da promessa. Assim Ele tem agido até hoje nas nossas vidas, nós, escolhidos de Deus, herdeiros do trono eterno. Aleluias. Mateus, no seu capítulo de número 5, aleluias, e o versículo de número 7 nos diz assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Aleluia, se formos ler esse versículo, aleluia, sem meditar,
aleluias, a nossa esperança ela é curta, mas se formos ler esse versículo meditando na instrução do Senhor, aleluias, ele está falando de um lugar que não é esta terra, mas é o lugar que Jesus, quando subiu aos céus, ele nos fez uma promessa, que brevemente ele iria voltar e buscar o teu povo para uma terra onde mana leite e mel, aleluias, porque esta terra onde nós estamos, aleluias, é uma terra, aleluias, onde mana violência, onde mana o mal, onde mana, aleluias, tudo quanto é tipo de doença, mas a terra que Jesus está falando é uma terra de alegria, onde não há choro, não há morte, não há dor, aleluias, e não há nada que possa nos atrapalhar de adorar a Deus, porque aqui tudo tenta nos impedir de adorar o Criador, de sentir a presença do Senhor, aleluias, mas neste lugar, aleluias, não haverá tempo, não haverá dia, não haverá noite, somente haverá um tempo de adoração, onde adoraremos a Ele, em espírito e em verdade, aleluias, e todos nós que estamos aqui somos herdeiros dessa terra, por isso continue firme na tua jornada. É assim, eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Ouvir a jovem Ana Júlia, louvando ao Senhor, essa noite. Reginaldo, com uma saudação. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Nós vamos ler um versículo que se encontra registrado em Daniel, no capítulo 3, o versículo 30. Deixa eu chegar mais perto, senão não dá para me ler. Versículo 30. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Mas por que o rei fez prosperar? Tem o porquê. 3 jovens corajosos. Nunca vi antes. Sabendo que eles iam àquela inauguração daquela estátua, eles tinham o propósito que eles não iam se curvar àquela imagem. E eles sabiam que eles iam ser lançados na fornalha. E para mim, que já trabalhei na Metal Pen, uma fornalha é muito quente. Lá dava 1.200 graus, fazendo vergalhão. É muito quente. Olhando de longe, imagina de perto, lá dentro. E eles dispostos, falaram assim, nós não vamos adorar. E eles não adoraram. Preferiu ir para a fornalha. Mas por que ele prosperou? Porque eles tinham certeza que o Deus que ele serve, que servia, que nós servimos, nos livra de qualquer situação, se colocarmos no nosso coração. Eu não vou adorar a nada a não ser a Deus. Eu não vou me curvar adiante de propinas. Eu não vou me corromper, seja com pequenas coisas, que infelizmente a corrupção no mundo parece até que é normal. E nós temos que tomar cuidado. Às vezes deixamos de prosperar por causa de, se nós se corrompemos com um grãozinho de feijão, deixamos de ganhar vários sacos de feijão por Deus. Porque Deus quer que sejamos íntegros, sejamos fiel. E aqueles 3 jovens, eu tinha certeza que eles estavam ali falando do Deus Altíssimo. Olha as estátuas, nós não vamos te prostrar, porque nós sabemos quem nós servimos. É um Deus que pode nos livrar da fornalha, de fogo. E esse mesmo Deus daquela época é o mesmo Deus da agora. Às vezes ele já te deu tanto livramento que você nem percebeu. Quanto livramento que nós já tivemos que não percebemos. Uma vez chegando no templo, antes de chegar, um jovem chegou para mim e disse assim, varão,
O Senhor te livrou de um grande assalto ontem. Sim, mas como assim? Assim, 2 jovens passou por você, um parou e o outro passou. E naquela hora o Senhor mandou um raio de fogo e aqueles jovens, um estava de boné assim, é verdade. Aí eu me lembrei na hora, assim, meu Deus, ia ser assaltado. Mas naquela exata hora eu estava pedindo o seu livramento. Estava escuro na Vila Rubim, para quem conhece. Mas é assim que Deus faz, Ele nos livra. E para você, jovem, não se curva diante de conversinha, porque é isso, porque... Não se curva. Sansão se derrotou-se, porque se curvou diante de falácio. E que Deus nos guarde e nos abençoe. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, lindo testemunho. Queria convidar a jovem Kézia para louvar, enquanto os obreiros vão passar e recolher as ofertas. Só os irmãos apareceram, amém? Convido minha mãe para louvar a Deus comigo. Eu também cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Deus está escrevendo a sua história. Às vezes parece ser tão dura, mas é preciso pra te fortalecer. Não é pra te matar, vai te fazer crescer. Deus pensou em todos os detalhes da sua trajetória. E o que será que Ele está escrevendo agora? Será o dia de você cantar o hino de vitória. Você vai ver, quando o tempo chegar, Deus vai honrar você e vai trocar o choro por um hino de vitória. Vai sobrar motivos pra você dar glória, glória. Preocupa não, toda a tristeza que tem no seu coração dará lugar à alegria que te espera. Persevera e não vai parar. A ordem do Senhor é pra continuar. Deus está escrevendo a sua história. Às vezes parece ser tão dura, mas é preciso pra fortalecer. Não é pra te matar, vai te fazer crescer. Deus pensou em todos os detalhes da tua trajetória. E o que será que Ele está escrevendo agora? Será o dia de você cantar o hino de vitória. Você vai ver, quando o tempo chegar, Deus vai honrar você e vai trocar o choro por um hino de vitória. Vai sobrar motivos pra você dar glória, glória. Preocupa não, toda a tristeza que tem no seu coração dará lugar à alegria que te espera. Persevera e não vai parar. A ordem do Senhor é pra continuar. Você vai ver, quando o tempo chegar, Deus vai honrar você e vai trocar o choro por um hino de vitória.
motivos pra você dar glória, glória. Preocupação, toda tristeza que tem no seu coração, dará lugar à alegria que te espera. Persevera e não vai parar. A ordem do Senhor é pra continuar. Somente o escritor da história poderá dizer o dia e a hora que tudo vai mudar, que a bênção vai chegar. Somente ele poderá falar. Somente o escritor da história poderá dizer o dia e a hora que tudo vai mudar, que a bênção vai chegar. Somente ele poderá falar. O escritor está escrevendo a sua história. Somente ele vai dizer o dia e a hora. O escritor está escrevendo a sua história. Somente ele vai dizer o dia e a hora. Ele está escrevendo. Amém. Aleluia, glórias a Deus. O pastor estará precisando dos visitantes, estará orando para o irmão que estará pregando nessa noite. Glória a Deus. Meus irmãos, está conosco. Tem mais pessoas, né? Eu estou vendo que tem mais visitantes, mas só escreveu o diácono Elvis e a esposa, né? Isabela, não é isso? Aleluia. Escreveu Isabela e esposa, perdão. Cadê a Isabela? Hein? Ah, foi embora? Vai. Diácono Elvis e a esposa. Fala o nome dela, por favor. Hã? Daniele. Aí, tá vendo? É assim que faz todo mundo falar o nome dela. Aleluia. Viu, irmã? Todo mundo falou o seu nome. Só eu que não consegui. Aleluia. Deus abençoe. Chega para cá, meu filho. Aleluia. Estaremos orando por você. Tem mais 2 jovens ali atrás, né? Que está conosco mais uma vez. Está sempre aqui conosco. Acho que é por isso que eles não pegaram o nome de vocês. Já considera vocês de casa. Tá bom? Fique à vontade. Um irmão também atrás, ali da esposa do Johnny. Vanessa. Não se preocupa não, irmãos. É porque eu sou assim mesmo. Eu fiz lembrar o nome. Não tem jeito. Então, vocês tenham paciência comigo. Aleluia. Irmão, o ciclo de oração está oferecendo o culto em ação de graças pelo aniversário da irmã Tiana. E também o nosso cooperador Alcino oferece o culto em ação de graça pelo aniversário da irmã Tiana. Eu também quero oferecer o culto em ação de graça pelo aniversário da Lavínia. Amém? Aniversário pela vida do irmão. O nome dele? Wanderson. Aleluia. A Michele oferece também o culto em ação de graça pela vida do Wanderson. Coloquemos de pé essa noite. Em nome de Jesus, quero aqui pedir o pastor Valteir para estar fazendo esta oração. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Eterno Deus, queremos render graças a Ti nesta noite. Ó Deus, pelo momento de louvor e adoração, que o Senhor receba, ó Deus, o nosso culto e ações de graças a Ti nesta noite, Pai, como cheiro suave, e nos abençoe agora através da Tua palavra, que o Senhor abra as portas do céu sobre nós aqui neste lugar. E pelo poder da Tua palavra, Deus, que as bênçãos possam descer sobre nós, ó Deus, de uma forma poderosa. Usa Teu Filho, Pai. Eu oro e peço a Ti em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quantos já escutou Jesus falar com ele nessa noite?
Espero que vocês queiram escutar mais ainda, né? Meus irmãos, Evangelho de Mateus, capítulo 14. Enquanto vocês encontram aí, quero agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer a minha esposa, mas meu herdeirinho, por estar me acompanhando. Não é sempre que está me acompanhando, mas hoje Deus fez a obra e está aqui comigo. Quero agradecer ao irmão Rafael, que me fez o convite há um tempo atrás. Para a honra e glória do Senhor, pude estar aqui. Agradecer o pastor dessa igreja pela oportunidade, os obreiros, e agradecer a igreja que tirou um pouco do seu conforto para escutar Deus falar com ele nessa noite. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22 até o versículo 33. Evangelho ao qual escreve Mateus, capítulo 14, versículo 22 ao 33. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despediu a multidão, subiu ao monte para orar à tarde. E chegando já à tarde, estava ali a só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era o contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro, dizendo: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentiu o vento forte e teve medo. E começando a ir ao fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-lhe e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, aproximando-se os do barco, adoraram, dizendo: é verdadeiramente o Filho de Deus. Pode vos assentar. Estamos em um dos 4 evangelhos que se tem na Bíblia Sagrada: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus faz parte dos evangelhos sinóticos, onde Marcos e Lucas também faz parte. O que me chama a atenção é que Mateus era um cobrador de impostos, cobrava impostos, e a Bíblia vai dizer que no livro de Mateus, no seu capítulo 9, no seu versículo 9, Jesus aparece para Mateus e fala simplesmente: larga tudo e me segue. Jesus olha para aquele homem que o povo rejeitava, que o povo não gostava muito daquele homem e fala: larga tudo e me segue. Ele vivia uma vida de cobrador de impostos, mas Jesus chega para ele: vem e me segue, porque eu tenho uma vida nova para você. Essa vida que você vive, você não vai viver mais, porque eu tenho uma vida nova. Mateus tem 2 opções: ou ele larga a vida que ele estava, ou ele deixava tudo e seguia Jesus. Tem muitos cristãos que acham que Jesus vai continuar te dando na mesma vida de antes. Não, para você receber vinho novo, você tem que ser odre novo, porque se você continuar sendo odre velho, Jesus até derrama vinho, mas se corrompe. Por isso que tem muitas pessoas que não mudam de vida, porque está com Jesus, mas continua sendo odre velho. Aquele que quer vir após mim, nega a si mesmo, toma a sua cruz e me segue.
Jesus tem vinho novo para derramar todo dia. A escolha de querer receber ou não é minha. Mas se eu continuar sendo odre velho, o vinho não vai permanecer, porque ele se corrompe. Então Mateus deixa aquela vida de cobrador de imposto e começa a seguir Jesus. A vida que Jesus tinha para ele não era de cobrador. A vida que Jesus tinha para ele era de discípulo. Mateus também é conhecido como Levi. E Mateus vai escrevendo um dos evangelhos, que é esse a qual a gente acabamos de ler. E olhando para ler o capítulo 14, todo o seu capítulo, vamos observar que o escritor está tratando de 3 áreas que o cristão precisa entender. Quando olhamos para o livro de Mateus, no seu capítulo 14, do versículo 1 até o último versículo, você vai ver que o evangelista está tratando de 3 áreas que todos os cristãos precisam entender. E a primeira área que ele vai tratar é a área da perseguição. A segunda área que ele vai tratar é a área da provisão. E a terceira área que ele vai tratar é a área da perseguição. A primeira área é a área da perseguição, a proteção e depois o protetor. Quando Mateus vai escrever nos seus primeiros capítulos, ele vai narrar acerca de Herodes. Não Herodes o grande, mas o filho dele. E a Bíblia vai dizer que Herodes soube da fama de Jesus. E pergunta, confunde Jesus com João Batista. Ele perguntou se ressuscitou dos mortos, porque eu tenho amarrado ele e colocado ele no cárcere. João Batista estava preso, estava amarrado dentro do cárcere, porque ele foi preso, não porque ele cometeu um crime. Ele foi preso não porque ele matou alguém, mas ele foi preso porque teve coragem de não abrir mão dos seus princípios. João Batista foi preso não porque fez mal a alguém, pelo contrário, ele foi preso porque ele não abriu mão dos seus princípios. A Bíblia vai dizer que esse Herodes pega Herodias, mulher do seu irmão Filipe, e casa-se com ela. João Batista simplesmente chega para esse homem: ei, não é lícito você possuir essa mulher. Na tradução mais atualizada vai dizer que a Bíblia fala que na minha lei, na lei do Senhor, isso que você está fazendo é prostituição, e princípio é princípio. Deus não abre mão de princípio. Pecado é pecado desde quando o homem pecou no jardim do Éden. Se a igreja abrir mão de princípios, o que vai ser do mundo? Só que a igreja tem ficado com medo. Só que a igreja tem entrado no lado do conformismo. Só que a igreja tem entrado no lado do liberalismo. Pode tudo. Mas Deus me trouxe aqui para falar para você com o sentimento de João Batista. Pode perseguir, mas você não abre mão do princípio. Pode até ser preso, mas pecado é pecado e a igreja não abre mão. João Batista foi preso porque teve coragem de chegar para um governador na época, uma pessoa importante da época, e falou: isso que você está fazendo com essa mulher não é lícito. Estava preso, amarrado. A Bíblia vai dizer que Herodias manda a sua filha seduzir Herodes no dia do seu aniversário, onde tinha toda uma festança, onde tinha príncipe sentado na mesa. Então a filha de Herodias seduz Herodes, ao ponto desse homem fazer um juramento para ela: pede tudo o que você quiser, que eu vou te dar. Então, instruída pela sua mãe, ela fala: eu quero a cabeça daquele homem que está lá no cárcere, amarrado, que você prendeu por causa que ele apontou, porque ele mexeu na ferida, porque ele teve coragem de falar. Não é lícito. A Bíblia vai dizer que ele faz isso porque ele estava perto de muitas pessoas e ele fez um juramento. E por causa desse juramento, ele corta a cabeça de João Batista e traz num prato
e leva para Herodias. Um homem morreu, mas não abriu mão dos princípios. O homem morreu, mas não deixou de pregar contra o pecado. O homem morreu, mas ainda continuou guardando as verdades de Deus. O apóstolo Paulo vai falar lá em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 21, que ele estava proposto não somente sofrer cadeias, mas morrer pelo nome de Jesus. No livro de Filipenses, no seu capítulo 1, no seu versículo 21, ele fala: viver para ele é Cristo e morrer para ele é ganho. No livro de Mateus, no seu capítulo 11, no seu versículo 35, Jesus fala: aquele que crê em mim, mesmo que morra nessa vida, ainda verá. É Jesus falando: não fique com medo de pregar a verdade, que se você morrer por causa disso, lá no céu você vai verá. A igreja tem medo de sofrer perseguição, tem abrido mão de verdade, mas deixa eu te falar nessa noite, a perseguição veio desde quando a igreja existe. A igreja agora não pode abrir mão do seu princípio para agradar o mundo. Não. Os nossos filhos somos os nossos substitutos. Se a igreja hoje abrir mão dos princípios da Bíblia, como que vai ser o nosso futuro? Sofra o que sofrer. Se for possível, vai até para a cadeia e morre, mas não abre mão das verdades de Cristo. E pecado vai continuar sendo pecado até Jesus voltar. Um homem morre de uma forma humilhante, levado o seu pescoço num prato, apresentado para uma mulher maldosa. Por quê? Não abriu mão dos princípios. A Bíblia vai dizer então que os discípulos de João enterram João no sepulcro e vai dar a notícia para Jesus. Então Jesus entra no barco e vai para um lugar deserto. Deserto é um lugar onde não tem como produzir nada. Deserto é um lugar onde que não sai nada. Jesus entra no barco depois que soube da notícia, com seus discípulos, e vai para um lugar deserto. A multidão, ouvindo que Jesus resolveu ir atrás de Jesus no lugar deserto. A multidão soube que Jesus estava lá, saíram das aldeias e foram até Jesus. A Bíblia vai dizer então, no Evangelho de Mateus capítulo 14, que os discípulos viram para ele e falam: Jesus, já está tarde, despede a multidão, para eles não morrer de fome. O lugar é deserto, Senhor, despede a multidão, para eles não morrer de fome. O lugar não tem como produzir nada, despede essa multidão para que elas vão às aldeias vizinhas e compram de comer. Jesus fala: não é me se despedir da multidão assim, dá-lhe voz de comer. Os discípulos oraram para o lugar deserto. Fala: Senhor, não temos nada. O lugar é até deserto, mas no deserto com Jesus, mesmo no deserto, Ele vai fazer frutificar. Nós não temos nada, senão 5 pães e 2 peixinhos. No deserto, para o homem, 5 pães e 2 peixinhos não é nada. No deserto, para o homem, não tem como fazer nada. No deserto, para o homem, não tem como produzir nada. Senhor, não temos nada, senão 5 pães e 2 peixinhos. Jesus pega e fala: então, me dá isso aqui. Jesus pega. O segredo de estar no deserto é no deserto apresentar aquele pouco que você tem. Senhor, aqui eu te abençoo. Jesus ergueu aquilo que não era nada para o homem e abençoou a Deus. Senhor, aqui eu te abençoo. Pede para a multidão toda sentar. 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Alguns estudiosos apontam com quase 10.000 pessoas. Só tinha 5 pão e 2 peixinhos. Jesus abençoou e deu para os discípulos. Pede para a multidão
assentar. Porque o segredo você pode até ter um pouquinho, mas depois que você abençoa, esse pouquinho vira muito. O segredo não é a despensa da sua casa estar vazia e não poder fazer nada, não. É ter aquele pacote de arroz, você levantar para o céu: Senhor, eu só tenho um pacote, mas o que eu tenho eu te abençoo. Porque na hora que você abençoa aquilo que não era nada para você, é ferramenta para Deus realizar milagre. Era só 5 pão e 2 peixinhos. Era nada para os discípulos. Botou na mão de Jesus. Jesus abençoou. Aqueles 5 pães e 2 peixinhos alimentou aproximadamente cerca de 10.000 pessoas. No deserto não tinha nada. O que tinha para o homem não tinha como frutificar. Colocou-se na mão de Jesus. Jesus abençoou aquilo que era pouco e virou muito. Eu não sei o que você tem em casa. Eu não sei como está a sua vida financeira. Eu não sei como está seu casamento. Pode estar por um fio, pode ser pouquinho. Mas quando você levanta para o céu: Senhor, eu te abençoo. Então aquilo que era pouco volta a se multiplicar. Porque o segredo está em você abençoar. Era 5 pão e 2 peixinhos. Jesus trata da área da perseguição. Jesus agora começa a tratar da área da provisão, porque Ele é a nossa provisão. Pode ser pouquinho, mas na mão de Jesus é ferramenta para Ele realizar milagre. Me faz me lembrar lá no livro de Reis, no seu capítulo 4. A mulher chega para Eliseu: Eliseu, meu esposo te servia e temia o Senhor. Ela já estava passando pela morte. O provedor da sua casa já havia morrido. Veio o credor para tomar os meus filhos. Ou seja, filho é felicidade. O provedor já havia morrido. Veio o credor para tirar as felicidades. Ele pergunta: mulher, me declares o que você tem em casa. Profeta, eu não tenho nada, senão uma vasilha. Aquele pouquinho, aquela vasilha que ela tinha dentro de casa, foi ferramenta para Deus realizar o maior milagre na vida daquela viúva. A Bíblia vai dizer que Ele manda pegar vasilhas emprestadas. Enquanto ela arrumava vasilha, Deus ia derramando um azeite. Enquanto ela achava vazia, Deus ia derramando um azeite. Na hora que as vasilhas acabou, o milagre também acabou. É porque era pouquinho, mas Deus ainda faz milagre com pouquinho. Pode ser pouquinho, mas é ferramenta para Deus realizar milagre. A sua provisão não vem de recurso financeiro, mas quem dá o seu recurso financeiro é Deus. Pode ser um salário mínimo, mas um salário mínimo, quando você abençoa a Deus, Ele multiplica, Ele multiplica, Ele multiplica, Ele multiplica, Ele multiplica. E Jesus vai dizer então, a Bíblia vai dizer então que depois da multiplicação, Ele dá uma ordem para os discípulos: vai para o outro lado, enquanto eu me despido da multidão. Deu uma ordem para os discípulos: vai para o outro lado. Sai daqui, entra nesse barco, atravessa esse mar e vai para o outro lado. Jesus não falou que eles iam passar por problemas. Jesus não falou nada. Simplesmente falou: entra dentro do barco e vai para o outro lado, enquanto eu me despido da multidão. A Bíblia vai dizer então que Jesus despede da multidão. E depois de despedir da multidão, Ele vai ficar sozinho para orar. O segredo do ministério duradouro está aqui, porque Jesus estava passando pelo sofrimento da perca de João Batista, mas mesmo assim a perca não parou o seu ministério. Mas aí Jesus transforma os 5 pães e os 2 peixinhos e alimenta a multidão. Depois de fazer isso tudo, Ele se retira para orar. Você pode até louvar hoje, mas amanhã você tem que orar, continuar orando. Você pode até pregar hoje, mas amanhã você tem que continuar orando.
O segredo de você ter um mistério duradouro está aqui. Jesus tinha acabado de fazer um milagre de 5 pães e 2 peixes. Ele se retira para orar. Não é porque você pregou hoje que você não deve orar amanhã. Não é porque você louvou hoje que você não deve orar amanhã. A nossa vida de adoração tem que ser contínua. O segredo do ministério duradouro está aqui. Jesus fica a sós para orar. Os discípulos estão atravessando o mar. A Bíblia vai dizer que o vento começou a soprar ao contrário. A ordem era para eles ir para frente. A ordem que Jesus deu era para eles ir para frente. Mas veio um vento fazendo com que o barco não continuasse. Muitas das vezes Jesus está mandando a gente ir para um lugar. A gente está tentando, a gente está remando. Mas o vento é tão forte que a gente quer parar no meio. O vento é tão forte que queremos desistir no meio. O vento é tão forte que queremos abandonar tudo no meio. Você não vai viver promessa ficando no meio, desistindo no meio, parando no meio. Você vai conseguir viver promessa indo até o final. Está difícil, mas não para no meio. A tempestade é grande, mas não pare no meio. O vento é ao contrário, mas não pare no meio. O vento está soprando. Os discípulos já estavam afadigados. No Evangelho de Marcos vai falar isso, de remar, e o barco não sair do lugar. Jesus estava longe. Na 4ª vigília da noite, Jesus olhou para o mar. Só Jesus, para ter essa visão de tão longe, olhou para os discípulos e viu o sofrimento. O vento ao contrário. O vento não permitia que o barco fosse avante. Jesus olha de longe, porque ele já tinha vivido uma experiência, mas com Jesus dentro do barco. Agora viver essa experiência com Jesus fora do barco é totalmente diferente. Porque quando sabemos que Jesus está do nosso lado, fica mais fácil passar pela prova. Mas quando parece que Jesus se ausentou, parecemos que estamos sozinhos. Estamos no mar, estamos no barco, no meio do mar, no meio do trajeto, e o vento ao contrário. Jesus olha e começa a ir até os discípulos. Mas Jesus não vai nadando, não. Jesus não pega outro barco para ir até eles, não. Jesus quer surpreender os discípulos no meio da dificuldade. Ele sai, ó. O vento estava soprando, as ondas do mar estavam se levantando, e Jesus está, ó, caminhando. Para eles era dificuldade, mas para Jesus não era nada. Ele estava caminhando. Os discípulos vão olhar, vão gritar, é um fantasma. Por causa do medo. O medo não permite que nós olhamos, a dificuldade não permite que nós olhamos para Jesus. E por causa do medo, é um fantasma. Jesus está andando por cima das águas. Está o vento forte, mas Jesus continua andando por cima das águas. As ondas estavam altas, mas Jesus continuava andando por cima das águas. Aí Jesus fala, não temas. O vento era forte, a água já estava dentro do barco. Só Jesus para entrar com tranquilidade e falar, não temas. Jesus vai repetir isso lá nos seus evangélicos. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Jesus fala, tende bom ânimo. No meio da tempestade, Jesus fala para os discípulos, tende bom ânimo. O que significa esse tende bom ânimo? Nunca perca a esperança, nunca perca a fé, nunca perca a alegria. O vento está soprando, mas continua com a sua fé inabalável. O medo está soprando, mas continua com essa alegria de Cristo dentro de você. O vento é ao contrário, mas esse vento não pode tirar o seu ânimo. Jesus fala, tem de bom ânimo, não temas, sou eu. Aparece um homem, dos 12 discípulos, só um homem quis viver o sobrenatural no meio da dificuldade.
Foi um homem que olhou para o vento, olhou para as ondas e viu Jesus andando. Senhor, se é tu mesmo, me faz me andar por cima das águas. Jesus falou, isso aí é diferente, vem. A Bíblia vai dizer que Pedro sai do barco, começa a andar. Porque o que Jesus estava vivendo, um homem visionário também começa a viver. O homem visionário olha para a dificuldade e não desiste da dificuldade. Mas o homem visionário olha para a dificuldade e vê uma expectativa de viver uma experiência do sobrenatural de Deus. A Bíblia vai dizer que muitos estavam olhando para o gigante Golias e ficando com medo. A dificuldade era grande. Esse aí não tem como nós ganhar. Esse aí não tem como nós vencer. Mas apareceu um visionário, Davi, que olhou para o gigante. É minha oportunidade de viver o sobrenatural de Deus. É minha oportunidade de viver uma experiência genuína com Deus. Porque no meio da dificuldade que você está vivendo, Deus vai prover um momento sobrenatural. No meio dessa dificuldade que você está vivendo, Deus vai permitir você viver algo novo da parte de Deus. Essa dificuldade não é para te matar, essa dificuldade não é para te paralisar, essa dificuldade não é para matar você, mas essa dificuldade é para você viver algo novo. O vento soprando, as ondas levantando, e Pedro está caminhando, está confundindo a física e vivendo o sobrenatural de Deus no meio da tempestade. A Bíblia vai dizer então que ele caminhando, andando por cima das águas, o vento soprou e teve medo. E esse medo fez com que ele parasse de olhar para Jesus e começou a olhar para a dificuldade. O medo, a dificuldade faz a gente ter medo que paramos de olhar para Jesus. E quando paramos de olhar para Jesus, olhamos mais para a dificuldade, nós estamos falando para a dificuldade, que a dificuldade é maior do que Jesus. Agora, quando a gente olha para Jesus, mesmo quando tudo está difícil, nós estamos falando para aquilo que é difícil. Jesus, você é maior do que a dificuldade. Ele estava caminhando, mas no meio do trajeto veio um vento. E esse vento ele começou a ter medo. Então a Bíblia vai dizer que ele parou de olhar para Jesus, olhou para o medo, olhou para a dificuldade. Ele começa a se afundar. O homem tinha acabado de viver o sobrenatural da sua vida, mas quando ele tirou os olhos de Jesus, olhou para a dificuldade, ele começa a se afundar. Mas aqui ele nos deixa um segredo muito interessante, porque quando ele está se afundando, ele tinha de um lado Jesus, ele tinha do outro lado 11 companheiros. Mas na hora que ele está afundando, a Bíblia vai dizer, e ele clamou: Senhor, salva-me. Ele clamou. O que é clamar? É gritar com alta voz um pedido de socorro. A Bíblia vai dizer que um cego estava na beira do caminho e viu Jesus passar. Ele clamou: Jesus, Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. O clamor de um crente faz toda a diferença e chama a atenção de Deus. O crente quando ora, ele está dando relacionamento com Deus, mas o crente quando clama, ele está pedindo socorro para Deus. Eu já não estou aguentando mais. Clamar, gritar com alta voz, pedido de socorro. Ele não clama para os 11 discípulos, porque os 11 discípulos não podiam fazer nada, mas ele clama para a pessoa certa, Jesus de Nazaré. E quando clamamos para a pessoa certa, a resposta: clama a mim e responder-te-ei, mostrar-te-ei coisas grandes e ocultas que você nem sabe. O segredo não está em você cair, o segredo está em você clamar o Jesus de Nazaré. Você pode até estar caído, mas clama Jesus. Você pode até estar machucado, mas clama Jesus. Você pode até estar ferido, mas clama Jesus.
Pedro estava vivendo o sobrenatural. Ele olha para a dificuldade, para de olhar para Jesus e cai e clama a Jesus: Senhor, salva-me. Pedro tinha do outro barco 11 companheiros, 22 mãos, mas as 22 mãos e os 11 companheiros não servia para que levantar Pedro. Estava no mesmo cenário que Pedro estava. 11 pessoas, 22 mãos, mas nenhuma dessas 22 mãos, desses homens, dessas 11 pessoas, não conseguiria levantar Pedro. Porque tem dificuldade na nossa vida, que a mão do pastor não vai conseguir te ajudar. Tem dificuldade na nossa vida, que o líder do jovem não vai conseguir te ajudar. Tem momentos da nossa vida, que qualquer pessoa carnal não vai conseguir ajudar. Pode até ter 11 pessoas, 22 mãos, não vai conseguir te levantar daquilo. Mas quando confiamos no Jesus, clamamos no Jesus, é só um homem e 2 mãos, pode cair aonde que for que ele vai te levantar. Porque a mão de Deus é protetora, porque a mão de Deus é protetora, porque a mão de Deus é protetora. Já foi falado aqui nessa noite. 3 jovens que não abriu mão de princípio, foi jogado na fornalha, mas o fogo não queimou aquele jovem, pelo contrário, só queimou aquilo que estava amarrando ele, de impedir ele de caminhar no meio da fornalha, porque eles foram com fogo, mas não foram sozinhos, eles foram com fogo, mas Jesus estava com ele no fogo. Se passares pelas águas, Ele estará contigo. Se passares pelos rios, eles não te submergirão. Se passar pelo fogo, eles não te queimará, nenhuma chama arderá em ti. Eram 11 homens, 22 mãos, mas não servia para levantar Pedro. A Bíblia vai dizer então que Jesus estende a mão. Pedro, você viveu o sobrenatural, mas caiu. Mas agora eu estou te levantando. Mas eu estou te levantando parado, não. Eu estou te levantando daquilo que você caiu. Não é para você parar de louvar, não. Eu estou te levantando daquilo que você caiu. Não é para você parar de pregar, não. A Bíblia vai dizer que Jesus levanta Pedro e vai lá no barco. Jesus levanta Pedro. No meu pensamento, Jesus não vai pegar Pedro no colo e vai levar pelo barco. Não, Jesus vai pegar Pedro. Não, Pedro, levanta. Você caiu, mas você vai continuar andando por cima das águas. Você caiu, mas a queda que você teve não vai te paralisar. Você até caiu, mas você vai continuar andando por cima das águas. Pedro caiu, Jesus levantou e foi para o barco. E foi para o barco. Porque a queda não paralisou Pedro. A queda simplesmente fez com que Jesus levantasse Pedro para continuar fazendo aquilo que ele estava fazendo. Pedro, ele andou por cima das águas, caiu. Jesus levantou e permitiu que Pedro andasse por cima das águas e fosse até dentro do barco. E quando Jesus entra no barco, ei, acalma-te, vento. Acalma-te, vento. Acalma-te, vento. Acalma-te, vento. Jesus entrou dentro do barco, junto com Pedro, e falou: ei, acalma-te, vento. Ei, essa dificuldade não é para paralisar você. Esse deserto não é para parar você. Esse deserto que você está trajetando não é para paralisar você. Mas é no meio desse deserto, Jesus vai fazer você viver o sobrenatural. Enquanto o irmão Gabriel se prepara para estar louvando um louvor, que ele já louvou, eu quero que você medita. Eu não sei a dificuldade que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, mas entenda, no meio dessa dificuldade, Jesus está com você, Ele vai fazer você viver algo novo da parte de Jesus. No meio dessa dificuldade, Jesus vai fazer você viver o sobrenatural. Você pode até cair,
Mas se você clamar Jesus, Ele te levanta e te coloca de pé e faz você voltar a caminhar de novo. Você não vai parar de louvar porque você caiu, porque Jesus vai te levantar e vai fazer você louvar de novo. Se você está caído, Jesus vai te levantar, e não é para você parar de pregar, era para você continuar pregando e viver as maiores experiências com Deus. Coloque-se de pé nessa noite. Enquanto que Gabriel vai louvar, pensa no deserto que você está passando, pensa na tempestade que você está passando, pensa na dificuldade que está no seu casamento, mas entenda, Deus vai fazer você viver o sobrenatural. Deus não vai te tirar da dificuldade, mas no meio da dificuldade Ele vai prover o sobrenatural. Pode louvar, Gabriel. Mas eu permaneço de pé. O mal se aproximou. Isso é Deus provando a minha fé. E no momento que eu achei que eu iria morrer, Jesus se levantou do barco e me disse: espera aí. Nesse barco você pensa estar sozinho. Nessa prova eu estou contigo. Eu ordeno o mar vai acalmar. Eu ordeno o vento vai se calar. Eu tenho toda a autoridade. Essa tempestade vai acabar. Não temas, eu estou contigo. Não temas, eu sou teu amigo. Não temas, você não vai morrer. E nessa peleja eu entro por você. E mesmo que o medo venha te afrontar, e o desespero venha te atormentar, você tem um Deus que nunca para. Você pensa estar sozinho. Nessa prova eu estou contigo. Eu ordeno o mar vai acalmar. Eu ordeno o vento vai se cessar. Eu tenho toda a autoridade. Essa tempestade vai acabar. Não temas, eu estou contigo. Não temas, eu sou teu amigo. Não temas, você não vai morrer. Nessa peleja eu entro por você. E mesmo que o medo venha te afrontar, e o desespero venha te atormentar, você tem que ver que nunca para. Eu vi você pedindo, eu vi você orando, eu vi você chorando, eu vi você... Não temas, eu estou cuidando, eu estou cuidando. Não temas, não temas, eu estou cuidando, eu estou cuidando. Não temas, não temas, eu estou cuidando, eu
eu estou cuidando. Não temas, não temas. Eu estou cuidando, eu estou cuidando. Ele diz, não temas, eu estou cuidando. Não temas, eu não quero ver. Que nunca falha. Aleluia. Ainda de pé, irmãos, eu quero convidar a irmã Tiana e a Lavínia para vir aqui. Vou pedir o irmão Gesso para estar orando pela passagem do aniversário das irmãs e quero agradecer ao diácono Elvis. Obrigado. Tá? Vem mais vezes, não fica só por essa, não. Em nome de Jesus. Vamos estar orando, irmão? Lavinha. Não, Lavinha é sua. É a pequena. Pensei que era uma Lavinha grandona. Não lembrei que sua filha ia chamar Lavinha. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus pela passagem do aniversário das irmãs. Que Deus esteja abençoando cada dia mais, prosperando na vida delas, em nome de Jesus. Pai bondoso, eu te glorifico, Deus Todo-Poderoso, exalto o teu santo nome, agradecer do Senhor, ó Pai, aleluia, pelo aniversário das tuas filhas, ó Deus, que o Senhor esteja com as tuas mãos estendidas sobre elas, guardando, protegendo, dando elas força para vencer todos os dias mal. Meu Deus, os dias são maus, mas o Senhor é bom e a tua misericórdia é para todos sempre. Meu Deus, a ti eu espero que tudo eu pode fazer na vida das tuas filhas, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Pai bondoso, faça com que elas andem na tua presença todos os dias da sua vida. É o que nós te pedimos, ó Pai bondoso, em nome de Jesus. Amém? Parabéns para você, nesta data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Amém? Pai, em nome de Jesus, a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Obrigado, Jesus, por ouvir a tua voz através da sua palavra nesta noite. Continua, Pai querido, conosco, leva-nos em paz, protege-nos e guarda-nos, pois precisamos, ó Deus, de Ti. Pai querido, ajuda a Tua igreja, ajuda Teus filhos, ó Deus, firmando os vossos passos cada vez mais em Tua presença. Deus querido, venha vivificar o Teu povo, abrir os olhos, a mente, ó Deus querido, para esse tempo em que nós estamos vivendo, Pai, em que o espírito da Babilônia tem entrado dentro das igrejas, ó Deus querido, outros dogmas têm envolvido muitos crentes, têm arrancado da Tua presença, infiltrado no meio do Teu povo, Senhor, mas nós oramos pela vida da igreja. Venha, Pai querido, guardar e proteger, nós te pedimos, Deus, em o nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos. Digam.